Fala aí galera, tudo certo? Meu nome é Nadson e hoje nós vamos estar começando nossa aula de número 6 do nosso curso de Python aqui no canal do I3E PES UFBA. E hoje nós vamos falar um pouco sobre funções. Esse é o assunto, de longe, um dos mais importantes, porque funções é onde a gente consegue agregar tudo que a gente aprendeu até agora e começar a ter um código cada vez mais limpo e cada vez mais eficiente. Então, vamos partir da definição. Funções. Uma função é uma estrutura que permite montar um bloco de código para uma tarefa qualquer. O estudo de funções é muito importante, pois elas são muito úteis para tornar um código mais organizado e mais eficiente, além de poderem ser reutilizados em outros códigos. Desta forma, tornando os projetos cada vez mais rápidos de serem escritos. Então, o que é uma função? Aqui já diz, né, pessoal? É uma estrutura que permite montar um bloco de códigos. E o que é um bloco de códigos? A gente já viu aqui algumas estruturas, como por exemplo o for, né, o laço while. A gente já viu um pouco sobre indentação. E é basicamente agora onde a gente vai poder somar tudo, né? Toda essa teoria, né, em uma coisa só, porque a gente vai ver um pouco disso, né? Eu vou passar a sintaxe para vocês aqui. É muito simples. Para você definir uma função, você vai passar o parâmetro def, o nome da função, entre parênteses aqui, tá? Porque esses parênteses é onde a gente vai passar os parâmetros que a gente vai utilizar dentro da função, né? Dois pontos, faz parte da sintaxe, e aqui dentro, indentado no def, a gente vai passar todo o bloco de código que a gente vai executar. Nadson, você está falando, eu não estou entendendo nada. Gente, a gente já viu aqui alguns exemplos de função no curso, só que o mais importante de todos, e é um exemplo para vocês entenderem o que uma função faz, é o exemplo do print. O comando print, quando a gente coloca print Hello World. O comando print é uma função, pessoal, é uma função do Python. Se vocês forem na documentação, vocês vão ver que o print ele está definido e tem um bloquinho de código lá que quando você coloca o print e passa o parâmetro dentro dele, né, que é entre aspas, vocês vão ver que ele vai ter todo um código lá que vai executar o print e vai retornar, né, o que a gente escreveu no terminal, certo? Então aqui o que a gente vai fazer é os nossos próprios códigos, para quando a gente passar lá hello, ele já vai retornar alguma mensagem para a gente, certo? Por que isso é importante? Aqui dentro eu posso passar N linhas e quando eu for utilizar eu só vou usar uma linha, que é só um hello. A gente vai ver isso nos exemplos mais à frente. Mas vamos continuar falando um pouco sobre este exemplo aqui, o hello. Aqui, indentado, eu passei um print e passei um hello world. O que vai acontecer aqui? Quando eu colocar lá um hello no corpo do código, ele vai ler o nome da função e automaticamente ele vai ler o que está dentro da função que eu defini, que é a função hello. E só vai ter, né, o print aqui, então ele vai trazer um hello world para a gente. Aqui eu tenho outro exemplo, né, é a função soma. Então eu vou colocar lá somar A e B, ou seja, a parcela A e B. E o que essa função vai fazer? Ela vai pegar o parâmetro A e o parâmetro B, vai alocar dentro de uma variável chamada S e vai somar as duas parcelas e vai trazer o resultado para a gente na tela. Esse daqui é um exemplo extremamente simples, só para a gente entender um pouco da sintaxe. A gente vai fazer algumas coisas um pouco mais interessantes daqui para frente. Mas de um jeito muito simples, é assim que a gente vai fazer uma função. Agora nós vamos falar sobre variáveis locais e variáveis globais. Bom, em Python tudo é uma variável. E aqui não vai ser diferente. A gente sempre vem estudando, né, variáveis, tipo de variáveis e tudo mais, e aqui a gente vai para um novo nível de variável. Então vamos lá. Variáveis globais. Variáveis globais são definidas fora de funções e podem ser utilizadas a qualquer momento no código. Podem ser alteradas
mas é necessário declarar a variável como global. Variáveis locais são aquelas definidas dentro de funções e são usadas apenas dentro da função. Bom, a explicação aqui, né, é bem simples e eu trouxe um exemplo para a gente poder mostrar isso de uma forma mais clara. O que é uma variável global? Bom, a variável global, pessoal, foram todas as variáveis que a gente declarou até este momento do curso. Quando a gente chegava no corpo, definia uma variável com nome qualquer e a gente alocava algum input nela, certo? Algum valor nela, tá? Agora a gente vai conhecer uma nova variável, que são as variáveis locais. E o que são essas variáveis locais? Aqui eu tenho uma função chamada comida. E a gente tem aqui uma variável qualquer que a gente colocou o nome carne moída. E na sequência tem um print com a variável global, que é essa primeira aqui, macarrão, e a variável local, que foi essa variável que a gente escreveu dentro da função, tá? E ele vai retornar para a gente a variável global, que é macarrão, e a variável local, que é carne moída. Quando a gente puxar essa função, quando a gente escrever aqui, né, no corpo do código, ele vai ler essa função, depois ele vai lá na função que a gente declarou, vai ler, olha, o que é a função comida? Ele vai ler, ó, é uma variável, carne moída, e depois é para printar a variável global, que é essa daqui que está no corpo do código, e a variável que está dentro da própria função. E ele vai dar um print, né, das duas variáveis, basicamente. Tá? Simples. Qual é o insight aqui? Essa variável local, ela só pode ser utilizada dentro da função comida. Você não pode utilizar essa variável local em qualquer outro local dentro do corpo do código. Por exemplo, se eu passar um print variável local aqui, você não pode fazer isso. Você vai poder fazer com a variável global, tá? Mas essa variável aqui, ela só existe dentro da função comida. Nadson, não entendi. Lembra quando a gente estava estudando sobre laços e o laço for? A gente tem o for, a variável auxiliar, e depois a gente vai passando o parâmetro do laço. Então, é como se a variável local, que é essa daqui que eu defini, a var underline local, ela fosse uma variável auxiliar. Ela só vai existir aqui dentro. Tá? Você pode declarar outras depois, mas dentro da nossa função comida, essa variável aqui ela só vai existir aqui dentro e não fora do código. A gente não poderia utilizar essa variável no corpo de uma outra função, por exemplo. Mas a gente pode utilizar a variável global. Entretanto, a variável global ela não pode ser alterada, pessoal. Então você não pode pegar essa variável aqui, variável global, colocar dentro de uma função e depois tentar mudar esse valor. Por exemplo, escrever variável global igual a macarrão, colocar dentro do corpo do código e colocar, sei lá, feijão. Você não pode fazer isso. Direto, não. Porque é uma variável global. E isso pode gerar muitos problemas no decorrer do código. Porque essa função aqui, essa variável, perdão, ela pode ter várias utilidades dentro do código. Ela pode ser utilizada por várias funções, né, por várias estruturas. E se você mudar, de repente você pode quebrar o código. Então, por isso, você não pode mudar essa variável dentro de uma função, assim, de qualquer jeito. Entretanto, todavia, contudo, existe uma forma que a gente pode fazer isso, que é você declarando ela como global, tá? Então, dentro da função, a gente vai passar o parâmetro global, aqui tá vendo do jeito que está escrito, passar a variável que a gente quer que essa função, que é a função comida, altere, e aí sim a gente pode alterar essa variável dentro da nossa função, tá? Aqui um exemplo, a gente tem a variável global aqui que tem macarrão. A gente vai definir a função comida, depois a gente vai definir a variável global como global, com esse parâmetro aqui, né, global, ou seja, a palavra-chave. Depois a gente vai pegar a variável global, que é essa daqui onde está escrito macarrão, e nós vamos substituir o valor, vamos chamar ela de lasanha, e depois a gente vai printar essa variável. E quando a gente puxar
essa função, a gente vai ver que o print vai ser lasanha e não mais macarrão, beleza? A gente vai ver esse exemplo quando a gente for para a parte prática. Então, essa daqui é a forma que você tem para poder alterar uma variável global. Mas uma variável local, você sempre vai utilizar ela dentro de uma função específica. Agora nós vamos falar um pouco sobre funções recursivas. Em Python, função pode ser utilizada dentro de outra função, e chamamos essa característica de recursividade. Bom, quando eu falei que isso daqui deixa o código mais clean, deixa o código mais eficiente, é porque a gente consegue declarar pequenas instruções genéricas para executar certas atividades e utilizá-la dentro de outras funções, talvez um pouco mais específicas para cada projeto, e fazer alguma função, passar alguma instrução cada vez mais específica para resolver o nosso problema, tá? Então aqui eu trouxe um exemplozinho para explicar isso aqui. Olha, eu tenho aqui prato e nessa lista eu tenho aqui três pratos, né? Macarrão, lasanha e feijoada. Eu defini a função pratos e passei um parâmetro A, ou seja, a função pratos ela vai vir carregada de um parâmetro A qualquer que a gente vai colocar. A é só um nome qualquer, tá? Que eu escolhi. Então, como a função pratos ela funciona? Ela tem uma variável n que recebe o valor do prato, né, da lista aqui, da posição, certo? A. Esse A aqui é o A que a gente vai colocar quando a gente definir a função pratos, tá? No corpo do nosso código. E ela vai retornar o valor de n para a gente. E aqui é onde a gente tem uma outra instrução extremamente importante, que é o return. O que é o return? Assim como a gente já trabalhou com print, o return ele faz praticamente a mesma coisa. Só que quando a gente declara uma função qualquer e a gente passa uma instrução para ela, aqui eu no caso eu só passei que n ele vai receber o valor da lista prato na posição, tá? Na posição A qualquer que a gente escolher. E ele só vai fazer isso. Se você puxar aqui pratos, se colocar no corpo do código lá, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque é uma função que só vai ter uma variável com um item de uma lista. Só isso. O return, ele vai dizer para o código o seguinte: olha, essa daqui é a instrução que você vai executar e eu quero que você guarde a informação na função. Ou seja, você vai retornar o valor de n. Ou seja, quando você pegar pratos e você declarar, ele vai retornar n. Então ele vai deixar n armazenado. Você vai poder utilizar essa informação. Só que o return ele não vai printar na tela, não vai aparecer na telinha lá o nome do item, né? Nesse caso aqui, né? Macarrão, lasanha, feijoada. Não vai aparecer. Ele só vai guardar essa informação. Então ele vai pegar o item n e vai deixar lá prontinho para a gente utilizar. Vamos continuar o código. Na sequência eu defini uma outra função chamada comida, onde eu tenho aqui uma variável chamada x, que é para contar, né, quantos itens tem dentro da nossa lista pratos. Nós temos um k0 aqui, que no caso vai ser só um contador para a gente. E nós temos um laço k, onde a gente vai estar sempre printando os pratos aqui, né? Onde a gente tem o nosso k, que é o contador aqui, certo? Partindo do zero. O x, que é a quantidade de itens que tem na lista prato, tá? E ele vai estar sempre comparando aqui, enquanto o k for menor do que x, tá? Ele vai fazer o que? Vai pegar o print, vai printar o pratos. Olha só, prato é a lista, pratos é a nossa função, certo? E olha só ela aparecendo aqui dentro de uma estrutura de repetição que está dentro da função comida. Olha só a utilidade aí, tá vendo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai printar a informação de pratos K. Esse K aqui, tá? Ele é o nosso contador. Então, toda vez ele vai partir do zero, enquanto x for maior do que K, ele vai printar pratos, vai alocar um número aqui, partindo do zero, depois
ele vai pegar o nosso K e vai somar com mais 1, e aí esse 0 mais 1 vai virar 1. Depois 2, 3, até terminar a lista aqui, né? Ou seja, até 4 foi igual a x, né? No caso, esse laço aqui vai ser interrompido. E veja só, esse K da nossa função pratos, ele é exatamente o nosso A que está aqui, que vai ser o valor que vai indicar qual o item dentro da nossa lista. Então, se eu colocar 0 aqui, ele vai indicar o nosso macarrão. Se eu colocar 1, ele vai trazer a lasanha. E se eu indicar 2, ele vai trazer a feijoada. E esse return é justamente para ele estar alocado aqui. Quando a gente puxar essa função, no caso com print, a informação vai estar alocada na função. Sem esse return aqui, não vai acontecer nada. Ele vai printar um none aqui, se eu não me engano. Não vai aparecer nada, mas o return ele vai justamente salvar a informação dentro dessa função aqui, tá? E o print ele vai trazer para a nossa tela, vai aparecer no terminal, tá bom? E aqui, né, quando a gente puxar a função comida, ela vai executar toda essa maracutaia que eu expliquei para vocês aqui. A gente vai colocar esse código lá no PyCharm e a gente vai ver como funciona, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos estudar os parâmetros opcionais. Então vamos lá. Para otimizar o processo, configurações pré-estabelecidas agilizam o trabalho. Porém, às vezes é necessário ter controle dos parâmetros. Vamos lá. O que são os parâmetros opcionais? Quando a gente traz uma função para a gente poder utilizar no corpo do código, nem sempre a gente vai precisar passar algum parâmetro, né? Ou seja, passar alguma informação dentro dos parênteses aqui, certo? E aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente mostrar, por exemplo. Olha, na nossa função soma, nós temos duas variáveis, né? A e B, ou seja, dois parâmetros, A e B, que vão ser alocados dentro de um print e vai somar as duas partes, A e B. Se eu não colocar nada, né, se eu passar lá simplesmente soma, e eu não passar nada, nem o valor de A nem o valor de B, o que ele vai fazer? Ele vai alocar automaticamente que A é igual a 1 e B é igual a 1, porque eu pré-determinei essa informação. Ou seja, eu disse, olha, se não tiver nada, vai ser A igual a 1 e B igual a 1. Acabou. Então, quando ele der o print, ele vai dar A mais B, que vai ser 2. Então, toda vez que eu passar a função soma, sempre vai dar 2. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que declarar aqui os valores de A e o valor de B. Como eu faço isso? Vamos para o próximo exemplo aqui. É um exemplo simples, que nada mais é do que duas listas, uma lista de produto e uma lista de preço, duas variáveis globais, onde a gente vai pegar o valor produto, a função produto, e nós vamos alocar um nome e um preço. Tá? São os parâmetros que a gente vai utilizar. Eu passei aqui non e non. O que significa? Nada. Não significa nada. Literalmente, né? A explicação é none significa nada. Porque eu não quero um valor pré-estabelecido aqui, mas eu passei só para declarar aqui que ele não tem valor nenhum. Então eu peguei e passei essas duas variáveis aqui como globais para que eu possa sempre atualizar, né? Para que eu possa mudar o valor delas, né? Com essa função. Então eu passei aqui, né? Nosso produto aqui, um append, que vai sempre adicionar, né, os valores dentro da nossa lista produtos, né? Com o nome aqui, que a gente vai declarar aqui no início, tá? Que é um parâmetro. O preços eu fiz a mesma coisa, né? Um append, um preço, que está aqui, tá? E um print no final. Essa função aqui, ela faz o que? A gente vai passar a função e o parâmetro dela ela vai estar sempre adicionando mais itens dentro das listas. Tá? A lista produto e a lista preço, respectivamente. E aí a gente tem aqui café e 1900. Ou seja, ele vai alocar o nome café, a lista de produtos, e 1900 a lista de preço. É só isso. Isso é um parâmetro opcional, porque o parâmetro pré-estabelecido é non, ou seja, nenhum. Ele não tem um parâmetro pré-estabelecido, quer dizer, ele tem um parâmetro pré-estabelecido que é o non. E a gente vai alocar esse valor aqui, café e 1900.
Da mesma forma que na nossa função soma. Ele já tem um valor pré-estabelecido, que é 1, tá? Que é o número 1. Eu poderia colocar qualquer outro valor. Você pode colocar o valor que você quiser. Aqui eu poderia começar com o valor que eu quisesse. Ou eu poderia começar sem valor nenhum. Isso daqui é completamente opcional. Vídeo agora, nós vamos para a parte prática, onde a gente vai estudar esses códigos aqui e ver como eles funcionam. Bom, agora a gente já está aqui na tela do PyCharm, onde nós vamos começar a brincar um pouco aqui e entender como funciona na prática as funções. Então já vamos declarar aqui um def. Você já vê que ficou laranjinha ali. Eu vou passar aqui um nome qualquer, né? Na verdade eu vou pegar um exemplo lá, né? Que é o soma, tá? Eu vou passar dois parâmetros, A e B, e os dois pontos. Quando eu der Enter, ele já vai deixar indentado aqui. O que é que eu quero? Eu quero uma função que ela vai somar. Então, eu vou passar aqui S de soma, que é uma variável local. S é uma variável local, ou seja, ela só existe dentro de soma, né, da função soma. E eu vou passar aqui o A mais B. E eu vou dar aqui um return. Ele vai me retornar o valor de S. E aí foi o que eu falei lá na parte teórica, né? Eu vou colocar aqui soma. Eu vou colocar aqui 1 e 2. Né? A e B aqui, ó, tá vendo? Esse A é esse A. Se eu botar aqui, ó, PA, vai ver que vai ficar PA aqui, tá vendo? Pronto. Vamos ver aqui o que acontece. Nada, né? Não aconteceu nada, porque o return, ele só está retornando o valor, mas só que ele não vai printar na tela. Quem printa, né, quem faz o papel de trazer a amostragem, né, na nossa tela é o print. Então, se eu passar um print aqui, ó, olha só o que vai acontecer. 3, né? 1 mais 2. Agora, você pode estar pensando, bom, se o return não faz nada, não tem para que passar ele, né? Se eu rodar o código aqui, ó, não acontece nada, a mesma coisa do return. Agora, vejam só. Eu vou passar aqui um return S. Eu vou passar um print e vou passar o soma dentro do print, tá? 1 e 2. Olha só o que vai acontecer. Ele vai retornar para a gente aqui o número 3, tá? Agora, se eu apagar o return, olha só o que acontece. Vocês perceberam? Nada. Porque a nossa função soma, ela não retorna valor nenhum para a gente. Agora, prestem exatamente atenção no que eu falei. Ela não retorna valor nenhum para a gente. Literalmente, é o que o return faz. Então, vou colocar aqui return e vou passar o S, né, que é o valor que eu quero que retorne. Olha só, então a gente tem um 3 aqui. Agora, eu vou passar um outro exemplozinho aqui, ainda sobre o return, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar aqui matemática, e eu vou fazer uma série de operações aqui dentro, aleatórias, tá? Aqui eu fiz uma série de operações loucas aqui, né? Que é uma soma aqui, depois eu tenho o valor da soma elevado ao quadrado, depois eu tenho a multiplicação da soma pelo valor elevado ao quadrado, depois eu tenho o valor de K elevado ao quadrado pelo valor da soma, depois a gente divide tudo por S. Tá? É uma coisa bem simples. Por que eu fiz isso aqui? Para mostrar para vocês que vocês têm que tomar cuidado com o return. O return ele vai me retornar o valor de S. Ele não vai me retornar o valor de P, não é o valor de H, não é de K e nem de B. Se eu quero o valor de P, eu vou ter que declarar aqui P. Tá bom? Vou passar um print aqui, o nosso mate. E eu vou colocar aqui 3 e 2. Vamos ver o que acontece? Olha só, 25. Beleza? 25 ponto aqui, né? Porque a gente está dividindo aqui, né? Então a gente pode, para qualquer valor, pode ser que dê um número decimal, né? Então ele já coloca aquele ponto ali mesmo que o valor seja um número inteiro, né? E aqui a gente pode brincar da forma que a gente quiser. Agora, uma coisa que a gente pode fazer com o nosso return também é justamente o que? Olha, eu preciso do valor de P e do valor de S. Eu preciso do valor de P e o valor de S. E aí, quando a gente rodar o código, olha só, ele vai trazer o valor de P, que é 81,
né, que é a sequência de várias operações, e o valor de S. Então, o return ele vai justamente fazer isso. Ele vai pegar o valor que a gente quer, vai salvar na função e depois vai trazer para a gente. Tá? E a gente precisa indicar isso. Essa é a principal diferença do print para o return. O print ele salva a informação e mostra, né, na tela aqui para a gente. O return ele só vai salvar a informação. Beleza? Agora a gente vai entender um pouco como funcionam as variáveis globais. Eu vou trazer aqui, por exemplo, nome, tá? E em nome eu vou trazer uma lista aqui, tá? Uma lista vazia. Agora eu vou colocar aqui, né, uma função, por exemplo, alunos, tá? Vai ser um exemplo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Colocar aqui alunos e nota, por exemplo. Bom, aqui, né, tem um exemplo bem simples. O que é que essa função aqui vai fazer? Eu vou passar a função, uma nota, e ele vai dizer o nome da pessoa que está lá dentro da lista de nome e a nota que eu coloco aqui, tá? Eu vou colocar aqui um nome qualquer dentro da lista, por exemplo, Júlia. E aqui eu vou dar aqui, ó, alunos, eu vou colocar aqui 10, tá? Olha só, vai dizer Júlia 10, tá? Algo extremamente simples. Só que eu quero que essa função ela mude o valor de Júlia, porque eu quero passar outras informações aqui dentro ainda, tá? Não só Júlia ali. A gente poderia colocar um input aqui dentro dessa lista, né? Mas não é o que eu quero. Um append. Enfim. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir a função nome como global. E agora a gente tem acesso dentro da função a alterar os valores da variável nome, tá? Então eu vou colocar aqui nome. E eu vou colocar aqui agora, ainda a lista ainda, Carlos. Veja só o que acontece. Agora é Carlos 10. Então é para isso que a gente usa a instrução aqui global. Agora nós vamos brincar um pouco com recursividade. O que foi que eu fiz? Peguei o código que estava lá nos slides e trouxe aqui, só para a gente adiantar um pouquinho que a aula já... Agora nós vamos brincar um pouco com recursividade. O que foi que eu fiz? Peguei o código que estava lá no slide e trouxe aqui para o PyCharm. Tá? Eu só fiz isso. Então a gente tem aqui prato, a gente tem macarrão, lasanha, feijoada. A gente tem a nossa função pratos, aqui onde passa o parâmetro a. E a gente tem a variável n, né, que vai salvar o valor e vai retornar n. Foi tudo que a gente acabou de ver, né, sobre o return. Aí a gente tem a função comida e a gente tem um contador, que é o k aqui, certo? E um len, que vai pegar a quantidade de itens dentro da nossa lista de prato e vai usar aqui, né, como um contadorzinho. Depois ele vai printar os valores de prato. Olha só o que acontece. Ele vai printar um item de cada vez. Bom, essa função aqui ela é muito interessante porque ela faria algo similar ao da lista, né? Da estrutura de repetição, laço for. A gente poderia fazer pelo laço for. Mas, veja só, um laço for que você teria que escrever isso aqui tudo, e eu poderia fazer isso aqui com um laço for, mas eu preferi fazer com while, para a gente poder utilizar. Percebe, a gente consegue resumir tudo isso aqui só em uma linha, por exemplo. Eu poderia utilizar isso aqui em qualquer outro projeto, né? Essa mesma ideia. E aqui a gente pode estar sempre alterando os valores, né? Vou colocar aqui caviar, por exemplo. E olha só como vai acontecer. Ele vai estar sempre alocando novos valores, né? Ele vai se modulando, né? Claro, eu escrevi isso aqui de um jeito extremamente ineficiente, né? Porque isso aqui eu poderia não ter utilizado, né? Isso aqui eu poderia ter escrito de uma forma muito mais simples. Mas perceba que até um código mal escrito a gente pode resumir ele bem, né? Com apenas uma linha aqui. Mas o que eu queria passar justamente é essa ideia aqui. Vocês poderem utilizar uma função dentro
de uma outra função. Tá? Isso daqui vai ser muito útil, porque você pode pegar alguma coisa muito simples, como essa daqui, que ele só vai ler um item de uma lista, e depois você utilizar em outra função que faz uma coisa completamente diferente. Né? Essa daqui ela lê itens dentro de listas. Né? Eu poderia passar direto aqui, né, para ele ler prato, mas enfim. Você pode estar sempre mexendo isso aqui como você quiser, você pode estar sempre usando a criatividade para você criar coisas novas, né? Resolver soluções específicas dentro do seu código. Então, na prática, é isso daqui. É um estudo que, enfim, você vai passar muito tempo quebrando a cabeça com isso, porque é uma coisa que vai muito de resolver problemas. Então, para cada problema que você vai resolver, você vai utilizar o estudo de funções para outras formas. Para fazer códigos grandes, você sempre vai utilizar as funções, porque as funções, elas, além de trazerem essa facilidade aqui, olha só, além de ela trazer essa facilidade aqui de resolver tudo com uma linha, a gente consegue usar um import, tá? Não vamos falar sobre import nesse curso, porque a gente só quer explicar até essa parte aqui, né, mais básica de como funciona uma função. Tá? E de certa forma até explicar um pouco sobre como funciona a própria linguagem, né? O próprio Python, como deu exemplo da função print. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito simples e objetiva, justamente para mostrar que isso aqui não é um assunto muito difícil, é uma coisa simples e a gente vai estar sempre utilizando. Muito obrigado e um abraço a todos.